Olá, dando continuidade à nossa matéria de enfermagem clínica cirúrgica, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de EPIs no centro cirúrgico. Os EPIs no centro cirúrgico, eles têm o objetivo de proteger a área operada. Então, ali eu vou proteger contra os patógenos da equipe, tem a flora da equipe, por isso que eu uso um EPI, por isso que eu protejo o campo operatório. E também de proteger a equipe contra a secreção do paciente, sangue. Então, o EPI, que são os equipamentos de proteção individual, eles protegem tanto a área operada quanto protegem a equipe. Quais são os EPIs que são utilizados dentro do centro cirúrgico? Touca ou gorro, máscara cirúrgica, aí a gente tem o capote estéreo, capote cirúrgico ou avental cirúrgico, os propés, que são esse aqui nos pés, os macacões, eles têm esse punho e eles são amarrados nas costas, e a máscara cirúrgica que eu já falei aqui. Então, essa é a paramentação básica de uma cirurgia. Dentro de uma sala cirúrgica, todo mundo tem que estar vestido assim, tem que estar paramentado assim. Às vezes tem até alguns macacões, a roupa própria do centro, né? Calça ou pijama próprio do centro, mas na cirurgia, no momento da cirurgia, tem que ter o capote ou o avental e ele é estéreo. Dentro de um centro cirúrgico, existem vários ambientes. Então, nós temos áreas que são irrestritas, semi-restritas e restritas. As áreas irrestritas, as pessoas podem usar roupas comuns, podem circular sem limitações. Quais são essas áreas? Vestiário e recepção. Lá fora, onde o recepcionista recebe o paciente, lá no vestiário, onde a gente vai fazer troca, tirar calçado. Então, ali a pessoa pode ficar com roupa normal, a pessoa pode circular. É uma área irrestrita. Temos também as áreas semi-restritas. As áreas semi-restritas, elas já estão dentro do bloco cirúrgico, ainda não estão na sala de cirurgia, mas está dentro do bloco. Ali eu tenho que ter uma roupa específica, o pijaminha do bloco, geralmente é um assim, tipo esse, gorro. E quais são essas áreas? Áreas de estocagem de artigos, porque uma coisa muito importante no centro cirúrgico é a CME. A CME do bloco cirúrgico, ela tem uma CME lá, uma central de material esterilizado, que inclusive até faltou nos slides, que faltou na apostila, mas é importante. Tem um material, é um papel muito importante da enfermagem, a CME no centro cirúrgico. Então, lá dentro tem uma CME específica para o bloco. Então, essa área é uma área semi-restrita, os corredores, as salas internas são áreas semi-restritas. E temos as áreas restritas, que são as salas de cirurgia, onde tem material estéril exposto. Aí a gente vai precisar de quê? Roupa privativa, gorro e máscara, controle no número de pessoas, não entra todo mundo, tem uma quantidade. Área de estocagem de materiais estéreis e salas cirúrgicas. Olha aqui, todo mundo de gorro, máscara, avental. Então aqui é uma área mais restrita. Com relação ao posicionamento do paciente na mesa de cirurgia, existem algumas posições. Essa primeira aqui é o decúbito dorsal ou supina, então a pessoa está aqui, barriga para cima, geralmente contém-se as pernas para não acontecer nenhum acidente, um membro onde vai fazer administração de medicamento, da anestesia, soro, reposição de volume. Então, essa é a posição de decúbito dorsal. Essa outra posição é o Trendelenburg. O Trendelenburg, vocês observam que a cabeça está um pouco inclinada para baixo. A pessoa também está contida para evitar acidentes, o membro está aqui contido, onde a gente vai fazer a administração de medicamentos. São utilizadas quando? Cirurgia de baixo abdômen e de pelve. Por quê? Tem uma boa exposição e deslocamento do intestino. Também é utilizada em laparotomia de abdômen inferior pelve, utilizada também para o aumento do fluxo sanguíneo arterial quando o crânio e aumento
para o crânio e aumenta a pressão arterial. Por exemplo, às vezes a pessoa teve uma hipotensão, aí faz essa inclinação para melhorar o retorno venoso para o cérebro dessa pessoa e também para restabelecer a pressão arterial. Aqui nós temos a cirurgia de litotomia ou cirurgia ginecológica. Então, é utilizado em procedimentos de períneo, reto, vagina, é a posição de parto, né, normal. Esse aqui, ele não tem um nome específico, mas é uma posição para cirurgia de rim. Então, aqui vocês percebam que existe essa curvatura para a exposição do rim, melhor manuseio. Temos decúbito ventral ou prona. Então, a pessoa fica de barriga para baixo. Qual é o problema desse decúbito? Porque o sistema respiratório, ele fica mais vulnerável. Essa posição sentada ou de canivete é a posição utilizada para o conforto do paciente quando o paciente está com dispneia. Então, como ele está inconsciente, vai ter aqui um suporte para a cabeça e a pessoa está contida para evitar acidentes. Posição de Sims, a pessoa fica de lado com a perna aqui curvada, geralmente é cirurgia utilizada na retirada dos rins. Posição. Essa posição ela é utilizada para fazer hemorroidectomia, retirada de corpo estranho, fissura, fístula anal. Com relação aos fios cirúrgicos. Então, sempre depois de uma cirurgia, o médico ele tem que fazer a sutura para unir as bordas, para fechar a cirurgia. Para fechar a cirurgia, existem fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Os fios absorvíveis, eles são aqueles que o corpo eles vão absorver esse fio. Então, a gente não precisa fazer retirada de pontos. O catgut, ele é de origem animal. É retirado do intestino delgado dos bovinos e pode ser simples, que eles são absorvidos em 2 a 3 semanas, ou eles podem ser cromados, que vão ser absorvidos em 6 meses. Quem vai definir o fio é o médico, é a técnica, é o tipo de cirurgia. E temos os fios não absorvíveis, que eles permanecem encapsulados e são envolvidos por um tecido fibroso. Esse fio a gente precisa retirar. Então, a gente precisa fazer retirada de ponto do 7º ao 10º dia, de acordo com a cicatrização da ferida. Essa retirada de ponto ela tem que ser feita de forma asséptica, lavar as mãos, de luva, com pinça e tesoura. Vai, afrouxa um ponto um pouquinho, corta o fio e puxa. Isso a depender da técnica que o médico usou, porque tem fios que tem sutura que são ponto a ponto e tem suturas que são contínuas. As contínuas a gente corta ali a extremidade e a outra e puxa o fio. E o ponto a ponto a gente vai cortando ponto a ponto e retirando. Essas são as agulhas cirúrgicas. As agulhas elas não vão interferir muito assim no resultado da cirurgia, vai mais com relação à escolha do médico. Temos elas em um quarto de círculo, semicírculo, meia curva, reta, semicírculo. Então, além do fio de sutura, além das agulhas cirúrgicas, a gente tem também os instrumentais que são utilizados na cirurgia. O instrumental ele pode ser especial e comum. O especial são aqueles utilizados em alguns tipos de cirurgia. E os comuns é o instrumental básico de qualquer intervenção cirúrgica. Pinças hemostáticas, afastadores. Olha aqui, esses aqui são os instrumentais comuns. Então, temos tesoura, pinça hemostática, afastadores, seringas, agulhas, drenos de borracha ou plástico, compressas, campos, eles também podem ser relacionados como instrumental cirúrgico. Em muitas cirurgias é necessária a inserção de drenos. Então,
Para que é feita essa inserção de drenos? Os drenos, eles são utilizados para manter a saída de líquido de uma cavidade para o exterior. Então, às vezes na cirurgia, manipula-se muito. Então, tem ali um acúmulo de secreção, acúmulo de sangue. O médico, então, coloca o dreno para drenar essa secreção. Existem vários tipos de dreno, aqui são alguns: dreno de sucção, Penrose. Esse aqui é a inserção de um dreno e esse é o curativo do dreno. Então, a gente sempre, quando for trocar o curativo do dreno, a gente tem que observar aqui nas bordas se não tem hiperemia, se não tem secreção purulenta ou sanguinolenta, como que está o aspecto e anotar no prontuário. E o curativo geralmente é assim que a gente faz uma caminha, né, ao redor da inserção e faz aqui a oclusão. Então, o que a gente tem que ter cuidado com o dreno? Primeiro é manter a permeabilidade. A gente tem que ver se esse dreno ele está funcionando, se ele está drenando. Depois a gente tem que estar preocupado com o posicionamento adequado do dreno. Evitar tração e deslocamento, evitar de puxar o dreno sair do lugar. Realizar curativo a cada 24 horas. Controlar a drenagem, eu tenho que sempre medir a drenagem e anotar. Eu vou anotar o quê? O aspecto da secreção e vou registrar corretamente todos os dados. Aí, quais são os tipos de dreno? A gente tem os drenos de sistema de drenagem fechada de feridas. Existem dois tipos. Esse tipo aqui, que é o que parece uma sanfoninha, e esse tipo aqui, que é o Jackson Pratt, que ele tem uma forma de pera. Ele tem a forma de pera. Esses drenos, eles funcionam num sistema de vácuo. Então, o vácuo vai puxando, sugando a secreção para dentro do reservatório. Então, o que a gente tem que ter cuidado nesse tipo de dreno? Manter essa sanfoninha ou essa pera sempre com a pressão necessária. Tá vendo aqui que a pera ela não está redondinha, ela está encurvada porque ela está com pressão. Aqui, essa sanfoninha ela deve estar bem juntinha, fechadinha para manter a pressão. A gente vai fazer o quê? Para que serve esse dreno? Drenar a secreção sanguinolenta. Drenando essa secreção, a gente evita dor, evita desconforto, evita alteração dos sinais vitais e outras intercorrências. Esse outro tipo de drenagem, ele é uma drenagem de sistema aberto. O dreno mais utilizado para fazer drenagem aberta é o dreno de Penrose. O médico vem aqui e parece um dedinho de luva, olha, observe, parece um dedinho de luva. O médico vem aqui, coloca na cavidade e ele acaba drenando o líquido para o exterior do organismo da pessoa. Pode-se utilizar uma bolsa coletora, que depende muito da quantidade que está drenando, ou um curativo, quando o dreno já está mais seco. Tem que ter cuidado, porque ele sai com muita facilidade. Geralmente tem um pontinho aqui segurando ele, mas ele sai com muita facilidade. Aí também tem que fazer aqueles mesmos cuidados. Observar a inserção, anotar o aspecto da secreção. Agora, um dos drenos mais complexos, e que a gente tem que ter muito cuidado, são os drenos de tórax. Na cavidade torácica, a pressão ela é menor do que fora dela, do que do ar. Então, dentro do tórax da gente, a gente tem uma pressão negativa. A pressão é menor do que fora. É isso que possibilita a entrada do ar e possibilita a gente respirar. Sempre que o pulmão ele perde essa pressão negativa, acontece um colapso pulmonar. O pulmão ele não consegue mais fazer a sua função. Então, vai ser necessário realizar uma drenagem de tórax para o quê? Reexpandir esse pulmão. Como faz a drenagem? Faz uma abertura no tórax. O que causa esse colapso que a gente vai precisar drenar? Abertura de tórax devido à cirurgia, às vezes precisa de podreno. Trauma, ou porque tem presença de ar no tórax, pus no tórax, ou sangue no tórax, que é o hemotórax, ou entrada de ar. Então, olha aqui.
O pulmão normal, ele é assim, todo expandido. Porém, quando ele colapsa, ele fica assim. Então, o ar não entra. Aí o médico vem com um dreninho, põe aqui e restabelece a função do pulmão. Porque aqui a gente vai drenar um possível acúmulo de ar que está aqui, ou um possível acúmulo de sangue que está aqui, a gente drena e o pulmão consegue voltar ao tamanho normal. A enfermagem não faz inserção de dreno de tórax, só o médico, mas a gente auxilia. Aí a gente tem que ter em mãos máscaras, aventais, luvas estéreis, antisséptico. Aí tem que ter um sistema de drenagem montado, anestésico para fazer o botãozinho anestésico no local, material para curativo, campo estéreo e uma bandeja aqui com os instrumentais que o médico vai precisar. Esse aqui é um dreno, desculpa, daqui a pouco vem a palavra. Mas esse aqui é um sistema, né, de drenagem. As tampas e os intermediários, eles não podem ter escape de ar, então isso aqui às vezes colocam até esparadrapo, apesar de não ser o ideal, mas tem que estar bem vedado, não pode ter nenhum suspiro, não pode ter nenhum vazamento. E o frasco coletor, ele tem que estar sempre abaixo do tórax, mesmo quando vai tirar esse selo d'água aqui, que se chama selo d'água, mesmo quando a gente vai trocar isso aqui, o frasco, o sistema tem que estar abaixo do tórax, senão a gente devolve tudo que retirou, o gás, o líquido para dentro do pulmão e aí, nossa, dá muito ruim. Atentar para que esse frasco não quebre. Se quebrar, o que tem que fazer? Vir aqui e pinçar, pressionar para o ar daqui de fora não entrar lá para dentro. Cuidados de enfermagem. Trocar curativo a cada 24 horas lá da inserção do dreno. Trocar o frasco a cada 24 horas. Esse frasco ele é estéreo. Então, a gente vai lá na CME, pega um frasco estéreo e a cada 24 horas troca. O frasco tem que ser estéreo e graduado em ml, composto por um selo d'água. Então, uma quantidade de água que vem lá definida, que vai depender do tamanho do frasco. E a conexão, o tubinho do dreno, eles têm que estar pelo menos 2,5 centímetros para dentro dessa água. E não é água comum, é água destilada que usa. A gente vai identificar esse frasco com a data e a hora que trocou. O sistema de drenagem é sempre fechado. A gente vai trocar o frasco, a gente tem que pinçar a mangueirinha para não entrar nada para dentro do pulmão da pessoa. Sempre fechado. Conferir o selo d'água, se está na quantidade certa, se o tubo está dentro do selo. Medir o conteúdo drenado. Na hora que a gente for medir o conteúdo drenado, a gente tem que diminuir o valor referente ao selo d'água. Por exemplo, se eu drenei 750 ml e 500 ml era selo d'água, eu drenei 250 ml. De quanto em quanto tempo? Vai depender da solicitação, do protocolo do hospital, mas pode ser de 6 em 6, 8 em 8, 2 em 2, vai depender. A gente vai escrever o aspecto e a característica do líquido, se ele é sanguinolento, se ele é serossanguinolento, se ele não drenou. Já verificar se o selo ele apresenta movimentos de acordo com a respiração. O certo é a água, na hora que a gente respira, ela subir e descer, conforme o ritmo que a gente respira. Quando a gente expira, enche o pulmão, ela sobe. Quando a gente expira, ela desce. Então, a gente vai examinar diariamente o local da inserção. Olha aqui, a gente vai olhar se está borbulhando, porque se estiver borbulhando a gente tem que comunicar, pode ser algum problema. Ela tem que estar como oscilante para cima e para baixo, a gente registrar. Serohemático ou serossanguinolento é assim, meio rosadinho. Hemático sanguinolento é sangue vivo. Seroleitoso ou leitoso é assim, esbranquiçado. E turvo é uma secreção meio esverdeada. Olha, o que eu tinha para passar para vocês era isso com relação à enfermagem cirúrgica. A gente ainda vai discutir as intercorrências no fórum. E a mensagem que eu trago para vocês é essa. Você só vencerá amanhã se você não desistir hoje. Durante o fórum eu ouvi algumas pessoas falando em desistir. Eu vou desistir, dá vontade de desistir.
Mas se você não tentar hoje, daqui 2, 3 anos, você estará arrependido de ter desistido. Então não desista. Na vida, muita coisa, a maioria das coisas e as melhores coisas, elas não vêm de mão beijada. A gente tem que ir lá à luta e conquistar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada. Me desculpa se eu falhei, né, se existem falhas, porque é tudo muito novo para todo mundo e a gente está se adaptando. Mas com fé em nosso Senhor que a gente vai superar esse momento de dificuldade de todo mundo. Um grande abraço e até sábado.